O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou-o na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores, que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Vamos ser nós esses anjos hoje dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida família Betânia, prezados irmãos e irmãs, Feliz Natal. Aproveito para iniciar desejando a todos e a cada um, de modo especial aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias, um Feliz Natal. E um Natal como esse que nós perseguimos em Betânia. Porque nós perseguimos um Natal em Betânia. Uma das coisas que eu aprendi do Padre Léo, e que ele insistia muito, é que nós não corrêssemos o risco, e é um grande risco, de sermos superficiais na vivência do tempo litúrgico. Porque nós não fazemos teatro, nós não fazemos simplesmente uma lembrança de algo que ficou no passado, como quem remonta uma história, como um historiador ou um arqueólogo que cava o passado para tirar dele uma mensagem. Não. O cristão não faz isso, o católico não faz isso, em Betânia nós não podemos fazer isso, porque o homem e a mulher que experimentou Jesus Cristo vivo e ressuscitado no poder do Espírito Santo, descobre na liturgia uma fonte profunda de renovação e atualização de um mistério que é hoje e que é para nós. Por isso a liturgia canta ao longo do Advento, que nós celebramos esses 4 domingos do Advento, o Cristo que veio, que vem e que virá. Atualizando o mistério.
Então, pobres de nós, se simplesmente vivêssemos o Natal como algo oco e vazio, ou se vivêssemos o Natal como pagãos, como homens e mulheres que não conhecem Jesus, como homens e mulheres que vivem um cristianismo sem vida, como homens e mulheres que vivem uma aparência de religião. Não. É preciso que a gente faça uma experiência. Aos poucos, à medida que os anos vão passando, a gente vai se agarrando a certas convicções. E uma convicção que eu tenho é que o homem e a mulher, o cristão, o católico, o consagrado, a consagrada, o vocacionado, a vocacionada, o filho, a filha de Betânia, que fez uma experiência viva de Jesus, uma experiência viva de Deus, é diferente. Diferente não para ser melhor que os outros, ou para ser um ET nesse mundo. Diferente no sentido de que experimentou algo tão forte, tão profundo, que lhe deu uma convicção interior, que lhe deu uma certeza moral, que lhe deu uma experiência tão significativa daquilo que ele é chamado a viver, que ninguém tira. Por isso o Padre Léo insistia que nós vivêssemos cada tempo com intensidade. Por isso, a necessidade de uma boa preparação no advento e a necessidade de viver o Natal não como o mundo vive, mas como Deus espera que nós vivamos. Por isso o convite que Deus faz a nós nessa noite é que você possa olhar para essa cena descrita no Evangelho de hoje, nesse Evangelho lucano, com toda a plasticidade do Evangelho, com toda a força dessa cena descrita por Lucas, e tentar imaginar, e tentar contemplar, fazer um recorte no tempo e entrar na cena para poder de fato se sentir presente, lá no presépio. Poder fazer aquilo que o Padre Lúcio intuitivamente pediu, que a gente se misture aos anjos e cante glória a Deus nas alturas e paz na terra, a começar da paz que deve brotar no seu coração, porque o menino foi dado para fazer a diferença na minha e na sua vida. Não há Natal, não celebramos Natal se continuarmos na confusão, se continuarmos na mentira, se continuarmos na falsidade, se continuarmos na falta de perdão, na falta de amor, na falta de caridade, se continuarmos numa fé superficial, rasteira, vazia, se não nos aprofundarmos naquilo que Deus quer de nós, só haverá Natal se nós pudéssemos, se nós fizermos, se nós nos desafiarmos, se nós nos sacudirmos, se nós nos deixarmos envolver por um amor apaixonado por Jesus e tivermos a mesma coragem de Francisco de Assis, o criador do primeiro presépio. Eu coloquei essa túnica meia franciscana propositalmente hoje. Eu só a uso em momentos especiais. E hoje eu me recordei muito ao longo do dia de Francisco de Assis. E em muitos momentos pedi, e estou falando nele para você ter uma imagem bem sensível do que significa essa noite de Natal, do que Deus espera de nós nessa noite de Natal, por que nós invocamos o Espírito Santo antes de começarmos a solenidade do Natal do Senhor.
para não corrermos o risco de fazer teatro, para não corrermos o risco de ter vindo só a mais uma missa, para não corrermos o risco de mais uma vez um ritual oco e vazio, para não corrermos o risco de entrarmos na fila da comunhão daqui a pouco para receber Jesus vivo e ressuscitado no milagre da Eucaristia, sem distinguir a presença desse Cristo ressuscitado, sem distinguir o milagre presente naquela aparência de pão, naquela aparência de vinho. Francisco de Assis, em 1227, desejava tanto viver o Natal, desejava tanto colocar os pés nas pegadas de Jesus, desejava tanto tocar Jesus, desejava tanto ser como Jesus, na linguagem da Idade Média, desejava tanto imitar Jesus, que ele teve a inspiração no coração de fazer o primeiro presépio conhecido da história. E aí, animado, feliz, ele que cantava, que tocava ataúde, que fazia festa, que era especialista em festa e alegria diante de Deus, que dançava como Davi diante de Deus, que celebrava todo feliz as coisas de Deus, que cantava os salmos, que dançava com os irmãos, vivendo a perfeita alegria, para quando chegasse nos momentos de penúria, de fome, de miséria, ou então de incompreensão, de perseguição, ele pudesse estar com a mesma serenidade e com a mesma alegria dos momentos de festa. Por isso ele celebrava, vivia com intensidade. E ele então, na manhã do dia 24, reuniu os irmãos e diz: eu quero com vocês reproduzir a cena que o Evangelho nos ensina. Vão atrás de um boi, vão atrás de um burro, vão atrás de uma gruta, onde a gente possa colocar ali aqueles que representam Jesus, Maria, tragam um casal da cidade, porque na noite de Natal, quando chegar um momento de cantar glórias a Deus, por causa do menino que nos foi dado, eu quero estar ali, contemplando, enxergando aquilo que os pastores e os anjos enxergaram. Como Francisco sentia no coração uma santa inveja daqueles pastores. Imagina o coração daqueles pastores trabalhando ali na região de Belém, pastoreando as suas ovelhas, e de repente anjos lhes aparecem e diz: vão a tal lugar, porque nasceu para vós uma grande alegria. Que santa inveja ele sentia desses pastores, que a gente deveria sentir também, porque eles puderam contemplar com seus olhos o menino que foi dado, Emanuel, Deus conosco, Deus por nós. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho da Natividade? Quantas vezes você já assistiu em filme o nascimento de Jesus? Quantas vezes você já ouviu essa cena? Será que você não se acostumou a ela? Será que para você já não se tornou rotineiro? E você acha que Natal, de fato, é só desembrulhar um presente? E que bom que nós possamos, louvado seja Deus, ter uma ceia gostosa, feita com carinho para nós. Que bom que nós podemos, na simplicidade, celebrar como irmãos, sem bebida, sem briga, sem farra, sem discussão, sem violência, sem morte. Quantos essa noite passarão embriagados, na inconsciência total?
E nós temos a graça. E que bom, vamos ganhar nossos presentes. Mas Deus espera mais de você. Deus espera mais de cada um de nós. Assim como Francisco, Deus espera que o nosso coração seja presépio, que nós tenhamos desejo dentro de nós de reavivar esse momento onde o céu tocou a terra, onde o divino desceu e se fez um de nós, e veio habitar a nossa carne, a nossa humanidade. Foi por nós, foi por amor. Mas infelizmente, nós vivemos desconectados do mistério, né? Eu tenho usado muito essa expressão e o povo todo tem entendido. Falta para nós a senha do Wi-Fi do céu. Não é assim hoje em dia? A gente chega no lugar, a primeira coisa que a gente pede é a senha do Wi-Fi. Antigamente a gente pedia um copo d'água. Aliás, eu vou pedir um copo d'água. Antigamente a gente pedia um copo d'água na casa dos outros. Hoje em dia, a primeira coisa que a gente pede é a senha do Wi-Fi. Pois bem, está na hora de você pedir a senha do Wi-Fi do céu. Francisco tinha a senha do Wi-Fi do céu. Por isso ele vivia conectado ao mistério, ele tinha olhos para enxergar o divino no humano, ele tinha olhos para enxergar o divino nas coisas. Era algo que também o Padre Léo insistia conosco, para ver os sinais, para perceber os sinais. Deus desceu no Natal para que não houvesse mais separação. Deus não é mais um Deus distante, longe, o inominável, que eu não posso mais, que eu não posso nem dizer o nome. Deus, por causa de Jesus, é Abá, papai, papaizinho, pai querido, pai santo, pai amado. Intimidade. Por isso ele desce no presépio. E aí, para encurtar, o desejo de Francisco foi tão grande, tão bonito, e quando foi se aproximando a hora derradeira de celebrar o Natal, depois deles cantarem com alegria, cantarem festas, tocarem o sino na hora do glória, como nós fizemos nessa missa, entrando com as crianças, trazendo o Xará Vicente aqui, trazendo o menino Jesus para nós na missa. Assim, depois deles cantarem, dançarem, fizerem festa, se beijarem, se abraçarem como irmãos, quando chegou a hora exata do Natal, eles se ajoelharam e começaram a cantar num coro bonito, tão harmônico, que dava a impressão aos irmãos, aos freis, e Tomás de Celane escreve isso, o primeiro biógrafo de São Francisco, dava a impressão que os anjos tinham descido e cantavam harmoniosamente com os irmãos e irmãs na hora derradeira. E para a surpresa de todos, Francisco colocou o rosto na terra, de frente ao primeiro presépio feito na história. E quando ele levantou os olhos, apareceu na manjedoura, porque ele colocou alguém representando José, alguém representando Maria, mas disse: eu não vou colocar ninguém representando o menino Jesus, porque eu quero que o menino Jesus nasça no meu coração. Mas a alegria foi tão grande que o menino Jesus mesmo apareceu a Francisco e aos irmãos no presépio que eles fizeram, respondendo ao coração de Francisco. O próprio menino Jesus apareceu. A história foi tão bonita, eles se emocionaram tanto, que os freis contaram para todo mundo o milagre que havia acontecido. E aí o presépio se popularizou por toda a Europa e chegou a todo mundo. Por isso não existe Natal sem presépio.
Por isso, o símbolo mais bonito do Natal é o presépio. Para poder materializar aos nossos olhos, não para que a gente adore, mas para materializar aos nossos olhos aquele primeiro Natal franciscano, mas sobretudo para que nós pudéssemos ter a vontade que Francisco tinha de atualizar o Natal em nós, para ser verdadeiro Natal, porque há um mistério de amor em tudo isso, um Deus que se faz gente, para que a gente possa ser mais gente e se divinize nele. Um Deus que desce à terra para nos ensinar o amor, para nos fazer viver como irmãos, para nos ensinar que há muito mais, como eu gosto de repetir, para nos lembrar que nós somos muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver, que nós não podemos viver apegados à matéria, que nós não podemos viver apegados ao dinheiro, que nós não podemos viver apegados ao poder, que nós não podemos viver imbuídos por um prazer estragado, uma sexualidade estragada, mas nós devemos lutar com a nossa natureza, muitas vezes inclinadas ao pecado, a minha e a sua, para que a gente possa se aproximar cada vez mais da humanidade de Jesus, que é profundamente unida em mistério, unida de uma forma que não se separa nunca, que não se pode separar ao céu, à divindade, porque Jesus é homem e Deus, de tal forma que a nossa própria carne é marcada pelo divino. Por isso nós podemos ser templos do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus, igreja viva. Aquilo que São Pedro diz, pedras vivas. Eu termino convidando você a escutar um trecho de um dos poemas mais bonitos que já foram feitos para o menino Jesus. É de uma singeleza e de uma beleza que resume de tal forma esse mistério que eu não sei se nós temos palavras para falar do mesmo jeito que esse poeta disse, de forma tão profunda. O poeta é o português, o grande Fernando Pessoa. E ele escreveu assim sobre o menino Jesus. Eu vou ler só um trechinho de uma das partes que eu mais gosto. Olhando para o menino do presépio, olhando para Jesus no presépio, contemplando Jesus no presépio, como que traduzindo esse desejo de Francisco na noite de Natal, esse desejo que deve ser o seu desejo, essa vontade que deve ser a sua vontade, essa ânsia que deve estar no nosso coração como família Betânia, de vivermos intensamente o Natal. Ele escreveu sobre o menino assim. O poema é muito grande, eu vou ler só um trechinho. Preste atenção, porque é uma síntese perfeita do presépio. É o presépio em forma poética. Pessoa, para falar em português de Portugal, fala assim: ele mora comigo, na minha casa, no meio do outeiro. Ele, o menino Jesus, é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural, mas ao mesmo tempo ele é o divino que sorri e que brinca. Gente, que coisa maravilhosa você poder contemplar que no menino Jesus Deus brinca como uma criança. Deus sorri para nós na singeleza de uma criança. Olha o mistério profundo. É por isso que eu sei com toda certeza, diz o poeta, que ele é o menino Jesus verdadeiro. Ele é a criança tão humana que é divina.
tão humana que é divina. E esta é minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo, que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. Vocês entendem? Tudo que existe fala de Deus, toda a natureza fala de Deus, os sinais estão nas flores, os sinais estão nas árvores, os sinais estão nos irmãos reunidos, os sinais estão na carne, na nossa carne, naquilo que nós somos. Tudo nos fala de Deus, nos leva a encontrar Deus, porque Deus se fez menino. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. Então, numa ponta, o menino Jesus segura o mundo. Na outra ponta, ele segura você. Ele pega na sua mão, porque ele é Deus conosco, Emanuel. Ele desceu, ele se fez gente para poder caminhar conosco. Ele não é mais um Deus distante, um Deus longe. E assim, vamos os três pelo caminho que houver. Vamos saltando e cantando, e vamos rindo, e vamos gozando o nosso segredo comum, que é saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele faz em mim, brincando nas minhas orelhas. Olha que coisa fantástica. O menino Jesus brincando, fazendo cócegas em nós, para nos lembrar que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Ele. Então, numa linguagem bem franciscana, de teologia franciscana, Deus precisava se fazer gente. Independente do pecado, Deus queria muito se fazer gente. Sabe para quê? Para estar mais perto de você. Para que você sentisse um Deus vivo. Não um Deus morto, mas um Deus vivo. Quero convidar você a fechar os seus olhos um minuto e segurar na mão do irmão que está do lado. Com seus olhos fechados, segure na mão do irmão que está do lado. E deixa o menino Jesus fazer cócegas em você agora. Imagina o menino Jesus fazendo cócegas em você e dizendo, quem sabe até do jeito do Padre Léo, sua anta. Você está aqui para ser feliz, sua anta. Sua anta. Você veio a Betânia para perceber o quanto a sua vida é boa, a sua vida é bela, a sua vida é dom de Deus. Você não está sozinho, sua anta. Você é meu. Eu faço cócegas em você para que você possa olhar para o presépio e descobrir que eu estou sorrindo, que eu estou rindo, feliz, porque você existe. E eu te convido a viver comigo essa aventura de ser de Deus, essa aventura de ter irmãos, essa aventura de gastar a sua vida naquilo que realmente vale a pena, essa aventura de poder dizer que vale a pena estar vivo, essa aventura de poder tocar o irmão e caminhar feliz ao lado dele. É isso que o presépio nos ensina, na sua simplicidade. E se vale para nós em Betânia, vale para a sua família. Porque ele quis ser família. Ao contemplar o menino Jesus, quando ele faz cócegas em nós e nós abrimos os olhos, nós enxergamos no presépio a nossa família.
lembrando que precisa de muito pouco para ser feliz. Por isso ele não quis nascer nos palácios, por isso ele não quis nascer nas casas chiques, por isso ele não quis nascer no meio dos ricos e poderosos. Ele nasceu simples e por primeiro convidou gente simples, os pastores, os pobres, aqueles que quase não tinham ninguém por eles, para mostrar que para a gente ser feliz é preciso pouca coisa. Ali está o essencial: o amor, o afeto, o cuidado, o perdão. Pai, mãe, filho, filha, amigos, amigas. Que Deus nos ajude a, como Francisco de Assis, arder de desejo de encontrar nessa noite santa o menino do presépio. Que esse menino sorria para nós, como lembrou o poeta. Que esse menino faça cócegas em nós, para que nós descubramos em tudo que existe, a começar daqueles que Deus nos deu, que a vida é boa, que a vida é bela, que a vida vale a pena ser vivida. A esse Deus que nos interpela, responda. Sai um trechinho de Noite Feliz. Noite feliz. Contemple o presépio.